Olha, veja que a gramática é apenas um dos aspectos. O outro aspecto é o tema. Estou falando no caso de produção de texto, né? Você está fazendo uma redação, um concurso. Quais são os critérios básicos que alguém vai fazer para corrigir? Olá, Ricardo. Que alguém vai usar para corrigir seu texto. São esses 4 critérios aqui. Tema, coesão, coerência, uso da norma culta. São os 4. O que é que eu quero dizer com o tema? Vai ser analisado se você vai corresponder ao tema sugerido. É uma das coisas principais que vão olhar. Por exemplo, o tema é preservação da baleia, certo? Esse é o tema. Aí você escreve sobre guerra no Iraque. Você pode ter escrito a melhor redação. Olha, pode ter sido perfeita. Você vai zerar essa prova. Porque você desobedeceu completamente ao tema. É o tipo da prova assim que não há no mundo como salvar essa redação. Porque você desobedeceu plenamente o tema. Então, o tema, ele pode ser um caráter eliminatório. E se eu fugir do tema apenas parcialmente, não tem problema. Você vai perder uns pontinhos, mas você está concorrendo. Uma fuga parcial do tema não deixa tudo perdido ainda não. Coesão e coerência, que é o tema que a gente vai começar a ver hoje. É o seguinte: coerência significa sentido. Coesão significa a objetividade do seu texto, significa a estrutura do seu texto, significa também o uso da língua. A coesão tem muito a ver com o uso da língua. Para você melhorar o seu texto cada vez mais, e essa aula, ela não é só para o seu curso de publicidade, ela é para a vida. Ela é para aquela entrevista que você vai ter no trabalho. Então, para você escrever naquela entrevista para trabalho, para emprego, hoje em dia está se usando muito. Então, essa informação, ela é para a vida. Essa aula de coesão e coerência. E, claro, você vai usar também no seu curso de publicidade na hora que você for criar, na hora que você for escrever, né? Quando a gente fala em coesão, a gente vai falar de uma série de fatores. O que é coesão? Coesão é união. Então, o que é um texto? Pensa bem o que é um texto. Um texto é um monte de ideia, muitas ideias. Já estou colocando ideias assim, né? Por causa da reforma. Muitas ideias, e eu preciso unir todas essas ideias. Eu vou unir essas ideias usando uma gramática, usando conjunções corretas, usando uma pontuação correta. A coesão tem a ver com isso também. Como eu vou estruturar as minhas ideias. Você sabe que muitas vezes eu comprometo uma ideia por causa de uma informação errada no lugar errado. Basta um lugar, às vezes, uma palavra estar, né? Basta um lugar para que eu possa não ter uma coesão muito satisfatória no meu texto. Quando a gente diz assim, fulano tem uma família muito coesa, o que isso quer dizer? Uma família unida. Coesão é união. Então, coesão é o seguinte fator: como eu vou unir as minhas ideias, fazendo uso correto ou não da norma culta da língua. Coesão tem tudo a ver com norma culta também, não é só isso, mas tem tudo a ver.
Então, a coesão tem a ver com a estrutura. Às vezes, a gente falta com a coesão no texto. Às vezes, o nosso texto não tem muita coesão. Quer um exemplo? Vamos ver um defeito de coesão, um erro de coesão que a gente comete. Repetição desnecessária de palavras. Isso é um problema do nosso texto. E para que nós possamos corrigir esse problema, nós vamos ter que aprender, olha, o que a gente chama de mecanismos de coesão. Mecanismos de coesão. O que são mecanismos de coesão? Eu vou mexer no meu texto para retirar palavras que estão repetidas equivocadamente. Tipo, vou pensar num texto bem bobo, assim, só para dar um exemplo. O New Beetle é uma releitura do Fusca. O New Beetle é um modelo da Volkswagen. O New Beetle é o meu sonho de consumo. Esse texto tem um defeito. Você não precisava repetir New Beetle 200 vezes. Boa noite. Você poderia fazer simplesmente o seguinte: olha, isso que eu vou fazer são mecanismos de coesão. O New Beetle, que é uma releitura do Fusca, é o meu sonho de consumo. Melhor, o New Beetle, o modelo da Volkswagen, que é uma releitura do Fusca, é meu sonho de consumo. Falei New Beetle uma vez. E peguei as ideias que estavam todas separadinhas e fiz uma coisa só. Isso é coesão. Então, quando você faz coesão, você faz um texto mais eficiente. Você faz um texto mais objetivo. Isso não quer dizer que o texto não possa ser grande, não. Não é nesse sentido que eu estou falando. Porque eu já vi alunos dizerem assim: a senhora não pode usar ao mesmo tempo